Vamos falar sobre um tema importante nos rádios, que é o ALC, e vou tomar como exemplo o FT840 da IAESO. Bom, o ALC, tá, como diz o nome em inglês Automatic Level Control, ele é um sistema que controla, né, automaticamente o nível de potência da transmissão, tá? Ele age principalmente sobre o ganho de RF em função da modulação de áudio, tá? Ele afeta a qualidade do som transmitida, tá? Então, quando a gente está descalibrado, né, tem o ALC no rádio descalibrado, esse ALC vai impactar diretamente o áudio transmitido e o que a outra pessoa está escutando, né, com a qualidade, tá? Quando ele está calibrado corretamente, ele elimina bastante os picos de modulação, né, suaviza, evita o overdrive, né, nos transistores finais e deixa o áudio limpo dentro de toda a potência que o rádio precisa dispor, né, sem distorcer nada, né. Quando o ALC está em excesso, tá, praticamente ele está máximo constantemente, né, o áudio ele fica abafado, esmagado, né, a dinâmica da voz é suprimida, né, você tem que a pessoa parece que está sempre falando no mesmo tom. A perda de brilho e presença vocal, né, está totalmente sem vida, beleza? E pode haver os clipping de áudio, né? Os áudios começam a ser cortados na crista, né? Quando ele está demais, né? E quando ele está de menos, a potência geralmente satura, né? O rádio está dando mais potência do que devia, os picos estão puxando a potência, estourando, pode danificar os transistores, o áudio está muito alto e agressivo, né? A distorção que a gente vê, principalmente nos agudos, né? Fica muito forte e pode também gerar espúrio, interferência, essas coisas, né? Derivadas disso, né? Então, para a gente melhorar, a gente tem que calibrar isso corretamente. Mas entender aonde ele atua na maioria dos rádios eu acho muito importante. Aí eu resolvi gravar esse vídeo usando o FT840, que é bem clássico da IAESO, tá? O que acontece? Aqui é um diagrama de conexões das placas, para a gente saber aonde estão vindo esses sinais. Se a gente olhar aqui na Low Pass Filter Unit, a gente vai ver forward, GND e reverse, né? Aqui você tem um circuito na Low Pass Filter que vai fazer uma leitura da potência direta e reversa, que principalmente tem a ver com a estacionária. E é importante. Se está dando estacionária, se tem estacionária, eu preciso limitar meus drivers, né? Então, os meus transistores finais têm que ser limitados. Então, onde eu vou fazer isso? Na PA, aqui embaixo, ou eu vou fazer isso na minha etapa de envelope e modulação? No caso do IAESO, ele faz na parte de envelope e modulação com RF, né? Onde ele está montando a forma de onda da transmissão. Ele não vem aqui na PA e tenta, nesse bloco aqui, e tenta bloquear ela, né? Diminuir a excitação do driver. Ele não faz isso, por questões mais que não precisam ser debatidas aqui, por quê, né? Bom, vamos falar sobre como esse rádio vai limitar a ação da modulação, né? E também da estacionária. Bom, todo o processo ele está sendo feito aqui na Main Unit, tá? A Main Unit está aqui. Vou dar uma ampliadinha nela para a gente seguir o que eu quero dizer. Pronto. Essa parte de baixo da Main Unit nós temos o Extern ALC, tá? Que quando você vai usar uma linear você pode injetar aqui o teu ALC para poder agir em conjunto, né? Com uma linear externa, ok? Aqui nós temos aquele conector reverso, forward, tá? E
finalmente aqui nós temos a chavinha de ALC Power, tá? Que vai para o miliamperímetro aqui do lado, ok? Então vamos decifrar o que está acontecendo aqui de uma forma simples. Olhando aqui por cima, nós temos a entrada de microfone, seguindo aqui todo o circuito de áudio, começa a receber a parte de RF e nessa saída do transformador aqui, ó, esse transformador aqui, T1021, tem uma saída por esse resistor 1169 e já uma entrada nesse outro resistor 1168, tá? Que vai nesse gate de um dual FET, tá? Então olha aqui, ele desceu por aqui e entrou aqui, tem um choque aqui e um diodo. Capacitor, um divisor, entrou aqui, ok? Pois bem, podemos ver aqui que tem um outro gate nesse mesmo FET 1023, que ele desce por aqui, ó, nesse resistor de 100 ohms, tá? E vem até esse transistor Q1042, ok? Então, esse laço entre esses dois gates vão formar o ALC. Vem o áudio, mistura com o RF, entra aqui, sai, desce nesse barramento. Isso aqui é um barramento de envelope, tá? Sobe por aqui, pega, tá? Entra nesse gate. E o que vai atuar está nesse segundo gate, através desse transistor ligado aqui, ok? Quem faz essa leitura, né? Como que o sinal desce para cá para fazer a leitura? Então nós temos alguns circuitos envolvidos aqui nesse barramento, né? Por exemplo, tá vendo esse capacitor aqui, ó? Quando ele entra aqui, ó, ele desce, porque isso aqui é um diodo de switch. Ele desce e, ó, entra nesse gate aqui desse FET. Tudo bem? Então, recapitulando, ó, 1021 desceu, subiu, alimentou esse gate. Mas também derivou num divisor de resistor aqui, né? Tem dois aqui, um de 10K com esse outro aqui, né, de 2.7. Tem um diodo aqui, esse gate, tá? E aqui é onde o sinal entra pela primeira vez nesse operacional para fazer a leitura da modulação, tá? Na entrada inversora. Se você olhar aqui, ó, o externo LC, ó, ele entra nesse diodo e também está na entrada inversora, tá? Aqui, ó. Tá bom? E nós temos uma amostra dele indo aqui, para essa parte que vai mexer com o miliamperímetro, né? Passa por aqui, ó. Isso aqui são chaves digitais, né? Transistores digitais, que nada mais são do que transistores simplificados, né? Com esses resistores para saturar, on-off, né? Depende do modelo, depende do valor da resistência interna, e pelo código 4047 e tal, né? Então ele está ativando, como se fosse um relé, né? Ativando esse ou cortando aquele, o da esquerda. Então é PO ou ALC. Então, essa parte do circuito é para fazer uma medição, tá? E também tem mais uma jogadinha aqui interessante que vai para o processador, mas eu já mostro, tá? Então, aqui é para fazer a medição. Desce por aqui, você regula, tá? Porém, o ALC mesmo, ele é trabalhado nesse bloco e retornado para esse segundo gate, G2, tá? Aqui você pode ver que tem dois diodos, né, o 1084, um que pega da parte de entrada, da parte de saída, trabalhada com reverso, olha aqui a parte de reverso, ó, né? Então, agora começa a formar onde ele corta a potência, né?
olhando esse reverso aqui, ó, que vem lá da LPF, né, você tem uma amostra de sinal que se ali começar a subir, você vai começar a diminuir aqui, para ele poder fazer esse gate modular menos, né? Conduzir menos, ele vai bloquear a condução desse FET, diminuindo aqui o sinal que sai. Então, a análise foi feita usando esse conjunto, mais esse conjunto com reverse, PO, reverse, é tudo regulado aqui, ó, MPO, Tanner, 50 watts, né? Então, assim, é uma maneira simplificada de explicar sem ter muita teoria, power control aqui, ó, né? Nós temos uma linha especificando, e assim vai. Esse rádio tem bastante conexão discreta, muito circuito vai, fornece uma amostra. Então, quando dá um defeito num rádio desse, a pessoa tem que gastar um tempo analisando todos os problemas. Por exemplo, você pode jogar uma tensão alta aqui, danificar um Zener assim, por exemplo, ou um problema numa linha, foi mexer nessa chave de ALC, injetou tensão por aqui, queima, né? Que é power, onde está uma plaquinha que tem no painel, então às vezes a pessoa vai lá, coloca, vou puxar um LED aqui, pronto, já estragou a hélice inteiro do rádio, né? Se encostar aqui. Então, o que eu queria mostrar é o caminho do ALC e os componentes envolvidos, tá? Onde vem da etapa de áudio, fornece sinal para esse transistor, tá? E esse integrado, aí você tem a parte de reverso aqui nesse integrado, faz uma soma entre os dois para ver, né, quem está maior, quem está menor, como tem que atuar. Esse transistor na saída é que vai devolver para o G2, que vai diminuir a modulação, tá? E daqui para frente é para o marcador do painel, para você poder calibrar direito, ele está linear, para você poder enxergar o ALC no rádio e ver, pô, preciso tirar um pouco, colocar mais ALC e tal. Então você faz a calibração primeiro de fundo de escala e depois você mexe nos ajustes correspondentes. Aí tem mais uma saída aqui que eles aproveitam, no caso dos projetistas da IAESO, aproveitaram aqui, que ela vai para esse S/PO, tá? Esse S/PO é o seguinte, ele vai parar na local, aqui ó, S/PO, deixa eu ver se eu vou aumentar mais para a gente ver, aqui ó, na main unit, você tem aqui ó, S/PO, tá? A main com a local, vou diminuir um pouquinho aqui, afastar um pouco o zoom, tá? Seguindo esse esquema, vai entrar no processador. E o processador vai dar uma saída chamada TX9, que é essa que está aqui do lado, tá? TX9. Essa saída TX9, ela vai direta para PA, mas é uma saída digital, tá? Então ela vai entrar aqui na PA com a finalidade, aqui eu quis mostrar o reverso, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui, acho que é melhor por esse esquema aqui, por esse esquema aqui, eu localizar a PA. Às vezes é bom imprimir, passar ele no pente, colocar umas linhas vermelhas para mostrar o caminho, ó. Tá aqui, ó. TX9, ó. Ele entra aqui, ó, vai direto nesse transistor digital, que está ligado nesse transistor que está numa configuração para saturação, que vai energizar esse 7808, que vai fornecer a tensão e a corrente para o centro desse transformador de driver, que é onde estão os dois finais aqui. O transistor final dele, 2879 ou 1405, né? Então você vai fazer o ajuste de bias aqui, o bias, tá aqui, ó, tá? Direitinho. Então, se acontecer algum problema mais sério, provavelmente o rádio tem uma decisão lá no código dele, nessa saída TX9,
dar uma bloqueada nesse transistor aqui, parando totalmente o driver do rádio. Tá? Para de ter tensão aqui, para de ter polarização e para de funcionar. Né? Então essa linha é interessante também ter em mente. Né? Se a gente for olhar, acho que dá para olhar por aqui a linha, que a SPO está aqui. Ó, a linha SPO está aqui, é o pino 5, né? Ela segue reto aqui e entra direto aqui, ó, SPO. E essa linha TX9, a gente tem que localizar pela saída. Desce aqui, vira aqui e sobe aqui no TX, ó, pino 35 do processador, tá? Então, a gente tem um software fazendo uma leitura de uma informação aqui e decidindo se ele deve ou não fazer atuação no bias, tá? Bom, basicamente, sem muito detalhe técnico, a gente tem que esse bloco com esses componentes aqui no esquema do 840 é o sistema de ALC. Qualquer componente aqui com problema, estou com problema no meu ALC. Você sabe que esse bloco aqui é relativo ao miliamperímetro e ao processador, informação do processador. Aqui são buffers para casar impedância, né? Nós temos um FET ali, então a gente precisa casar impedância, aí pronto. E aqui é onde nós juntamos o reverso, juntamos o envelope de modulação e tomamos a decisão de diminuir através desse 1023 o sinal que passa nesse gate 1. Então ele vai fazer, o dual gate vai fazer o controle do 1 em função do 2. Ok? Bom, se tiver alguma dúvida, só postar aí que terei o prazer em explicar. Mais uma vez, muito obrigado aí por assistirem.